Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 15ª aula deste módulo em que estamos concluindo essa sessão de 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 11, né? Na verdade, estamos no versículo 6 e já queremos ir aí para essa análise, porque a gente tem um bocado de caminho aí pela frente, né? Nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, certo? Lembrando que esse nisto sabemos que estamos nele é o versículo 5, né? Mas essa seção ela tem essa ideia. Holegon en automenen, aquele que diz que permanece nele, Ofele deve também cartoas como ekeinos, como ele anda ou andou, também deve andar, né? Assim também deve andar. Então, para todos os leitores, incluindo aqueles que poderiam estar inclinados a considerar Jesus como não mais que um homem, João deixa claro que o real conhecimento de Deus, o Pai, é revelado em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como assim? Assim deve também ele andar como... Desculpe. Assim deve também andar, esse deve também andar assim como ele andou. Esse deve também andar assim como ele andou. Ele andou, obviamente, está se referindo, esse peripatesen está se referindo a Jesus Cristo. Certo? E, no caso, lá na época, aquelas pessoas para quem João está escrevendo são pessoas que, algumas delas estão colocando alguma dúvida sobre a pessoa de Jesus e colocando alguma dúvida no sentido de que Jesus, como se Jesus fosse menos importante. Então, o que o autor faz então? Ele deixa claro, permanecer em Deus é andar como Jesus andou. Então, assim, ele coloca a pessoa de Jesus numa posição superior. Permanecer em Jesus é andar permanecer em Deus é andar como Jesus andou. Jesus é colocado no patamar superior, mas Jesus Cristo, o homem, porque é como ele andou aqui na terra, a palavra encarnada, o verbo encarnado, como ele andou, você deve andar e viver como ele viveu. A pessoa de Jesus é colocada num ponto superior, né? Então, de forma geral, esse impulso de toda a sessão, né, de 2, 3 até 6, seria mais ou menos isso. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus podem ter a segurança de que são pessoas que conhecem a Deus. Aqueles que dizem que conhecem a Deus e não guardam seus mandamentos são mentirosos. E aqueles que dizem que vivem em Deus devem andar como Jesus andou, ou seja, devem guardar os mandamentos de Deus como Jesus fez. No final das contas, é imitar a Jesus. Se você quer dizer que permanece em Deus, se você quer dizer que você tem a Deus, que você anda com Deus, que você tem intimidade com Deus, você anda como Jesus andou. São duas pessoas, mas é um só Deus, certo? Na verdade, são três pessoas, né? O Espírito, o Filho, o Pai. Mas no caso que as duas referências é ao Filho e ao Pai. São duas pessoas, mas uma essência divina. Então, e só uma divindade. Ou seja, estar em Deus é andar como Jesus andou. Pronto, colocado de uma forma muito clara. É imitar a Jesus. É ser transformado à imagem de Cristo. É isso que significa estar em Deus. Permanecer em Deus. Cumprir os mandamentos de Deus. Então, não significa uma espiritualidade, e eu acho interessante isso colocar, porque alguns crentes eles vivem a partir de como se fosse um impulso do domingo. Então, ele precisa ali do domingo para ter uma experiência com Deus, para estar em Deus, para estar na unção, né, que é uma palavra que muitas vezes é mal entendida. Então, para estar naquela esfera em que Deus está, na presença de Deus, e Deus acaba sendo aquele que vai entrar em você, e você em Deus, e você tem aquela experiência com Ele, e esse aí é o impulso do domingo que eu preciso. Mas aí a segunda-feira desse indivíduo,
ele continua brigando com as pessoas, ele continua falando mal delas, ele continua tendo uma vida longe de Deus, e aí ele vai seguindo a terça, a quarta, e aquela experiência que ele teve no domingo não reflete o que ele vive na segunda. Então, na verdade, ele não estava em Deus no domingo. Porque se ele estivesse em Deus no domingo, ele estaria em Deus na segunda também, e na terça, e na quarta. E os seus relacionamentos sentiriam a diferença de estar em Deus. Ou seja, os seus relacionamentos, eles refletiriam o fato de que essa pessoa permanece em Deus. Não estou dizendo aqui que aquele que permanece em Deus, ele não peca. Não estou dizendo que aquele que permanece em Deus, ele não tem dificuldade de conflito com as outras pessoas. Claro que tem, mas essa pessoa pede perdão, essa pessoa tem misericórdia dos outros, essa pessoa, ela reconhece o seu próprio erro. E essa pessoa, sim, ela progride em santidade, ela vai crescendo e pecando menos. E caindo menos nos mesmos pecados. Então, permanecer em Deus é muito mais do que simplesmente uma experiência estática na presença de Deus e que Deus está ali naquele lugar, abençoando, cuidando, sustentando, protegendo, etc. E sim, Ele está ali na hora da igreja, na hora do culto, certo? Mas Deus está ali na segunda e na terça também. Mais importante ainda, Deus está em nós. Naquele que diz, eu estou em Deus, eu tive uma experiência com Deus. Ok, como estão os seus relacionamentos? Como é que está o seu relacionamento com o seu irmão em Cristo? Como é que está o seu relacionamento com seu pai, com seu irmão, com a sua irmã, com a sua esposa, com seus filhos? Bom, permanecer em Deus é andar como Jesus andou. É obedecer os mandamentos que Deus deixou. E o mandamento mais claro deixado aqui é o mandamento de amar o outro. Você quer permanecer em Deus? Você quer dizer que permanece em Deus? Então você vive como Jesus andou. Você imita Jesus na sua forma de andar. Muito bem. Eu me empolgo falando sobre isso, porque esse é um tema muitas vezes mal compreendido pelas pessoas que vivem uma espiritualidade como se fosse um combustível, né? Combustível, ela vai ali recebendo no domingo, aí esse domingo é um combustível que dá até o próximo domingo. Não, você precisa de combustível todos os dias. Aí você recebe uma dose forte de combustível nos retiros da igreja, e aí Deus está em você, você está em Deus e tal. Mas olha, isso é bom, é importante, nos ajuda, nos consola, nos conforta, nos dá coragem. Ok, mas não pode ser visto como algo assim pontual, não. Aquilo ali é para ser um reflexo daquilo que você vive durante a sua semana, durante seus meses, durante o seu ano. Retiro, domingo, esses dias extraordinários, eles são colocados em nossa vida, mas eles devem refletir o que você faz no ordinário, ou seja, no que é comum, certo? Mas enfim, eu acho que eu já coloquei o ponto de uma forma suficiente aqui. Capítulo 2, versículo 7. Em português, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Vamos lá então. Agapetoi, amados, uk entole kainen grafo, ou seja, não mandamento novo escrevo, ou uk entolen kainen grafo, não escrevo, entole mandamento kainen novo, para vós, ou seja, não, uk grafo rimin, não escrevo a vós, ou não vos escrevo, entolen kainen, mandamento novo, al, mas, entolen palayan, ou seja, mandamento antigo, ren, o qual, errete aparres, o qual tendes desde o princípio, certo? Ou tivestes desde o princípio. Reentole, repalaya, estin hologos hon ecusate. Então, o mandamento antigo é a palavra ho ecusate, a palavra que ouviste, ou ouvistes, né? Agapetoi, você já lembra, agape tem a ver com a ideia de amor, e agapetoi é um vocativo, certo? Um vocativo importante em 1 João, porque
indica aí o amor que ele tem para aqueles irmãos. Agapetoi, amados. Um amor pastoral, né, que João nutre por essas pessoas. Grafo, você já falei dessa palavra, gráfica, caligrafia. Inclusive essa palavra é até interessante, não sei se eu já falei dela. Caligrafia. A palavra caligrafia vem de kalos, do grego, que significa bom. Kalos, e grafia vem de grafo. Então, quando você estuda caligrafia na escola, boa grafia, né? Ortografia, a grafia correta, né? Orto vem de ortodoxia também. Ortos com a ideia de reto, né? E, então, ortografia é um erro, aliás, desculpe, é uma escrita correta. E caligrafia é uma escrita bela ou boa, né? Nesse sentido. Então, o que você já conhece é não. E grafo-rimin não escrevo a voz. Aqui é dativo, né? Então, objeto indireto. Então, não vos grafo, não vos escrevo. Lembra aqui, primeira pessoa do singular, presente. Então, grafo, grafes, grafe, grafomen, grafete, grafo-sim. Grafo eu escrevo, ou então não vos escrevo, porque o que aqui? Entolê é a palavra para mandamento, dentro da nossa carta aqui de 1 João eu já falei sobre ela, então não vos escrevo mandamento. E essa palavra aqui, kainen, é a palavra para novo. Inclusive, Novo Testamento é kaine diathekei, Novo Testamento, e Novo Mandamento, entolen kainen, né? No caso aqui está no acusativo, você percebe as terminações. Deixa eu marcar aqui em verde, talvez seja melhor. Esse verde aqui não é muito claro, talvez vermelho. Entolen kainen, terminação acusativa, certo? Por que acusativa? Porque grafo, quem escreve alguma coisa. Esse alguma coisa, então, é o objeto. No caso, o objeto direto. Então, acusativo, no caso, indicando o objeto direto, entolen diatheken, entolen kainen, ou seja, mandamento novo para vós, ou vos escrevo. Vírgula aqui porque al, lembra que al é de Alá, não vos escrevo mandamento novo, mas entolen, você já conhece, está no acusativo por quê? Porque, novamente, está se referindo aqui grafo. Então, entolen palaian, ou seja, mais mandamento esse aqui ficou mandamento antigo. E aqui a gente tem um pronome relativo, certo? Que é o pronome relativo hen. Pronome relativo. E esse pronome relativo exatamente tem a ideia aí do o qual, certo? Foi traduzido exatamente assim na atualizada. Hen, o qual. Perceba aí que o pronome relativo, ele se liga aqui a entolen palayan e também entolen kainen, por quê? Porque ele está no acusativo também. Pronome relativo no acusativo. Por que ele está no acusativo? Porque o pronome relativo, ele ganha o caso e o número e o gênero da palavra a qual ele se refere. Se ele se refere a mandamento antigo, a essa expressão toda aqui, entolen palayan, se ele se refere a tudo isso aqui está no acusativo, então ele vai para o acusativo também. Está no feminino, vai para o feminino também. Está no singular, vai para o singular também. Essa é a ideia do pronome relativo. Então, o qual
Como no português também, né? Se fosse os mandamentos novos, os quais, ou seja, gênero, número também passam, só não passa caso no português, porque o português não tem caso, mas no grego tem. O qual, esse mandamento antigo, o qual, e aí nós temos aqui o verbo erro, certo? No caso aí, ele está no imperfeito, então o qual tivestes, esse é o verbo erro, o qual tivestes. A reis aqui é a preposição apó, aí no caso com uma elisão, né? Porque a próxima palavra começa em vogal, então aparres, o qual tivestes. A palavra apó, ela tem a ideia de desde, com o genitivo. Então, desde a res tem a ver com o princípio, né? En arrei, en hologos. No princípio era o verbo, a reis, então, desde o princípio. Desde o princípio. Qual tivestes desde o princípio. E aí nós começamos uma outra sentença, né? Aqui no caso ele dá um ponto alto, né? Porque é como se fosse um ponto e vírgula ou 2 pontos, mas também é uma parada maior. Então nesse sentido a gente pode continuar com um ponto de segmento aqui. Reentolê, o mandamento. Reentolê, repalaiá. Aí você percebe que tem 2 res aqui, ó, 2 artigos, e você tem um substantivo aqui, deixa eu marcar aqui em vermelho. Você tem um substantivo aqui, mandamento, e você tem um adjetivo aqui, palaiá. O que é isso, professor? Isso é a forma do artigo ligado, aliás, do adjetivo ligado ao substantivo, na sua posição atributiva. Posição em que nós estamos simplesmente atribuindo uma qualidade ao substantivo e não predicando uma qualidade ao substantivo, que é uma outra questão lá do adjetivo. Mas só para que você perceba que ele está nessa posição atributiva. E então reentolê, repalaiá, o mandamento novo. Certo? O mandamento novo. Estien é o verbo ser, o verbo eimi. Então, estien, o mandamento novo é hologos. Perceba que aqui nós temos essa palavra que está no nominativo, reentolê, repalaiá, né? Porque é o sujeito. Mas aqui você também tem hologos e ele também está na sua forma nominativa. Por quê? Porque ela está ligada ao verbo ser. Quem está ligado ao verbo ser, não sendo sujeito, então você deve lembrar aí que é o predicativo do sujeito. E os predicativos do sujeito no grego, eles estão na sua forma nominativa. Então, aliás, o mandamento novo é a palavra, certo? No caso aqui, hologos, por isso está no predicativo, sendo predicativo do sujeito, está no nominativo. Então, o mandamento novo é a palavra. Então, hologos está no nominativo, e ela está aqui, a palavra que ouvistes, certo? Então, aqui nós também temos um pronome relativo hon, só que eu ouço esta palavra. Se eu ouço esta palavra, então o pronome relativo ele tem que estar no acusativo, porque ele tem que se relacionar não só aquilo que foi dito antes, está se relacionando aquilo que foi dito antes, porque ele está aqui no masculino, mas ele está no acusativo, porque quem ouve alguma coisa. Então esse pronome relativo ele está relacionado ao ecúsate, quem ouve alguma coisa. É o objeto direto. Então, esta é a palavra que ouvistes. Esta é a palavra que ouvistes. Quem ouve alguma coisa. Então, esse que aqui, ele tem a função aí de objeto direto.
Da mesma forma desse aqui, no caso ele já está no acusativo, já nos indica isso. Normalmente no português isso é bem mais difícil, porque a gente não tem a ajuda do caso aqui, né? Nós não estamos vendo, só estamos vendo o que. Mas no grego você vê que é um que está no acusativo, ou seja, ele está se relacionando ao verbo, porque ele tem a função de objeto. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra conversa também, né? Vamos prosseguir aqui. Antes de fazer essa terceira afirmação nessa seção, começando com aquele que diz, o autor então se direciona a seus leitores diretamente em 2, 7 e 8, certo? E escreve sobre o novo mandamento. Ou seja, esse versículo, o versículo 7 e também o versículo 8, esses dois versículos, eles são versículos transicionais. Porque ele já falou aquele que e aquele que duas vezes. E agora ele vai falar uma terceira vez. Mas antes de falar dessa terceira vez, é como se ele puxasse aqui uma transição para falar sobre esse mandamento aí que ele está tanto falando. Ele já falou várias vezes sobre esse mandamento, porque ele está falando várias vezes que quem ama a Deus, quem está em Deus, quem vive com Deus, é aquele que obedece os seus mandamentos. Aí alguém poderia perguntar, mas que mandamento é esse, apóstolo João? Nos ajude a entender que mandamento é esse. Então ele vai agora explicar melhor esse mandamento aí. Porque alguém poderia pensar, mas esse mandamento é um mandamento diferente aí do que a gente entendeu, do que a gente ouviu. Então João vai esclarecer isso. São versos transicionais que levam os leitores do requerimento da obediência aos mandamentos de Deus para a específica obrigação de amar os irmãos. Ele estava sempre falando sobre obedecer os mandamentos, guardar a sua palavra. Aí agora ele vai fazer uma transição para dar mais especificidade. Que mandamento especificamente é esse? E aí ele vai entrar nessa ideia. Ó, esse mandamento é amar uns aos outros, certo? É isso que se quer falar. É a isso que se quer chamar a atenção. Esse mandamento é amar uns aos outros. Você quer viver para Deus, você quer amar a Deus, você quer permanecer em Deus, bom, guarde os mandamentos. Que mandamento? Amar aos irmãos. Mas o foco aqui é mostrar que esse mandamento não é novo, é um mandamento antigo, mas depois ele vai dizer que é um mandamento novo, e aí a gente vai discutir aí qual é essa questão. Mas é importante a gente já salientar que algumas vezes as pessoas elas meio que querem novidades, né? Elas querem buscar a Deus, mas elas querem uma religiosidade nova, diferente, uma experiência nova com Deus e tal. Aquelas pessoas que acabam cansando da estrutura da igreja e tudo isso. E essas pessoas esquecem que o que tem na igreja é coisa velha. Como assim, né? Deixa eu explicar melhor. O que tem na igreja é o que foi ensinado desde o princípio. A gente vai entrar nesse ponto aí, mas já estou adiantando. O que tem na igreja é o que tem desde o princípio, ou seja, é coisa velha. Em que sentido? No sentido que sempre esteve lá. Não adianta querer novidades grandiosas que vão chamar a atenção de várias pessoas, porque é isso que vai fazer com que as pessoas sejam salvas, essas coisas novas. Não! O que salva as pessoas é o que é antigo, ou seja, é o evangelho. O que transforma a vida das pessoas não são as novidades. O que transforma a vida das pessoas é o evangelho, e isso está desde o princípio. Isso é coisa velha. Claro, é um mandamento novo, a gente vai ver o versículo 8, porque é algo também que precisa ser renovado no nosso coração. Mas continua sendo um ponto de coisas velhas. O que tem na igreja é coisa velha. Não queira. E eu estou usando essa palavra velha com muito cuidado, certo? Porque eu não quero dar uma perspectiva errada aqui, como se eu estivesse menosprezando ou diminuindo, até porque na nossa sociedade, né, aquilo que é velho e antigo acaba recebendo sempre uma conotação muito negativa. Mas não, o que eu quero dizer é que o que tem na igreja, que transforma, que molda, que fortalece, consola, encoraja, é aquilo que é antigo, é aquilo que está lá desde o princípio. Então, se você cansou da igreja,
Você cansou daquilo que é antigo, mas a Bíblia é antiga, certo? Então, esse mandamento novo, que não é novo, que é antigo, está lá desde o princípio, é amar as pessoas. Ah, mas precisa de uma programação, precisa de toda uma organização, sistematização da comunhão da igreja, não. É só amar as pessoas, é só se preocupar com elas, é só se sacrificar por elas. E isso está lá desde o princípio, é só fazer. Às vezes a gente gosta de complicar a religiosidade e não precisa disso, né? Mas enfim, vamos ficar por aqui. Próxima aula, continuamos essa análise aí e provavelmente já entramos aí no versículo 8, ok? Então que Deus nos abençoe e até mais.